Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal ImpérioFortuna.com e atosnegros.com.br, e hoje vamos para a segunda parte do nosso podcast, falando sobre se você é ou não clarividente e quais seriam os exercícios que você poderia executar para tentar ativar esse seu superpoder, que seria basicamente o poder de você conseguir ver o futuro, o presente, o passado seu e de outras pessoas, dependendo do nível de X-Men que você é. Bom, então, como citado, na primeira parte desse podcast, nós falamos sobre os pequenos acasos que devem ser observados. Ou seja, o primeiro passo para que você perceba se você tem algum tipo de diferença de outras pessoas, obviamente, é você observar tanto você quanto as outras pessoas. Então, se você é aquela pessoa que já naturalmente tem o que as pessoas chamam de dom, ou seja, você naturalmente já sonha com coisas e essas coisas acontecem, ou você sonha com coisas e quando você conta para alguém, a pessoa diz que aquilo já aconteceu com ela. Porque lembrando que a clarividência, as pessoas ficam muito presas no quesito, eu vou ver o futuro, yeah! Só que a clarividência, ela também dita que você pode ver o passado e o presente de outras pessoas, certo? E que o presente é um pouco, vamos dizer, uma hora ele vai ser passado ou ele vai ser futuro já. Então, ver o presente não é bem alguma coisa assim que a gente pode citar. Então, vamos ficar só no passado e no futuro, né? E, como eu disse, pode ser de outras pessoas. Então, algumas pessoas têm uma espécie de clarividência interessante. Normalmente elas são artistas, né? E vamos botar um exemplo, um desenhista, né? A pessoa, ela faz pinturas e, na verdade, aquelas pinturas são vislumbres visuais que outras pessoas tiveram ou irão ter em algum momento. E por conta do acaso, né? Lembrando que o acaso é uma coisa muito importante quando a gente fala de clarividência, o acaso faz com que essa pessoa acabe esbarrando com você. Nem que seja sem nenhum vínculo social, ou seja, você é um pintor que vende na internet NFT. E aí alguém encontra o NFT e fala, caramba, eu tava nesse lugar fazendo isso dessa forma com essa pessoa. Como é que você sabia? Então, claro que isso é um acaso bem filme e tal, mas estranhamente eu já vi acontecer. E rola bastante com criança, né? A gente vê muito em filmes de terror esse lance de uma criança fazer um desenho macabro de alguém e aquilo acabar acontecendo com outra pessoa, mas não é bem o caso que a gente está querendo levantar aqui. Mas lembrando que crianças podem vir também, né, a ter uma clarividência ativada de fábrica e que com o tempo, com a convivência social, conforme ela vai descobrindo o que é normal e o que é anormal, ela abre mão daquele dom, vamos colocar assim. Mas até aí, beleza. Vamos falar um pouco sobre alguns exercícios que as pessoas, né, tentam para descobrir se tem, né, alguma sensibilidade com a clarividência ou com a vidência, vamos botar assim. O primeiro exercício de todos normalmente é utilizado em grupos onde você já tem um clarividente, que é a leitura de carta, né? A gente poderia sim utilizar o tarô, mas vamos botar como exemplo uma pessoa utilizando um baralho normal, que o baralho normal é uma coisa que quase todo mundo já tem em casa jogado, né? Então, digamos que vocês têm uma pessoa que já consegue ler cartas, certo? Você poderia sim pegar essa pessoa e pedir para que ela fizesse uma espécie de leitura para alguém. E aí você pegaria essa outra pessoa que quer, né, tentar ver futuro ou qualquer coisa do tipo e pedir para que ela lesse essas cartas. Ela vai botar a carta? Não, ela não vai botar a carta. Ela vai ler.
as cartas que já foram tiradas para outra pessoa. Isso vai mostrar se ela tem algum tipo de visão oracular, ou seja, se ela é capaz de enxergar nas cartas a mesma coisa que uma pessoa que já faz isso também seria. Ah, mas aí você vai precisar de um médium, para que você vai ter outro? Gente, se vocês lembrarem bem, a gente teve um boom aí de pessoas botando carta, né? Então, tirando a galera que bota carta não para prever futuro ou passado ou coisa do tipo, mas apenas como um tarô terapêutico, tirando essa galera, que normalmente vocês sabem quem são, né? Você vai encontrar algum outro médium, certo? E como eu disse, a pessoa que está em teste, ela não vai tirar as cartas para alguém, ela vai somente ler as cartas que alguma outra pessoa, certo? Que já tem realmente esse dom ativado, vamos colocar assim, botou. Quantas cartas? Bastam 3 cartas, né? Uma representando o passado, uma representando o presente, outra representando o futuro. E aí a pessoa pode ler. E repare que é um amplo, né? Espectro aí, vamos botar, de visão. Obviamente, se a pessoa já mostra algum tipo de tendência à leitura e tal, etc., ou um nível de inteligência um pouco avançado, aí você pode sim deixar um pouco mais específico. E utilizar, por exemplo, uma carta para ver questões amorosas, uma para ver questões profissionais e uma para ver questões de saúde, vamos colocar assim, né? Então, esse tipo de teste, ele é muito utilizado, principalmente quando a pessoa entra numa ordem ou num grupo e tal. Normalmente um grupo já tem uma pessoa que está acostumada a ler o futuro de alguém, já tem um oráculo ativado, certo? E essa busca sempre existe, né? Porque quanto mais oráculo, melhor, porque nem sempre o oráculo está em dia. Então, o teste com a carta é sempre uma boa. E vocês vão reparar que boa parte dos exercícios que são relacionados a teste de clarividência, eles são relacionados à interpretação de algo. Então, o segundo exercício é a observação de sonhos, certo? Cara, sonho é um negócio complicado, porque assim como as cartas, que a gente tem o tarô terapêutico, não tem nada de mágico, a gente tem interpretação de sonhos, que nada mais é do que a interpretação terapêutica de sonhos. Ou seja, uma pessoa, ela sonha com alguma coisa e, de acordo com a interpretação dela, ela verifica alguns problemas neurológicos, psicológicos, de saúde ou de qualquer outra coisa ao redor dela. Um grande exemplo que eu cito bastante é que eu, por exemplo, eu sempre tenho pesadelo se eu durmo num lugar muito frio. Então, no inverno, por exemplo, eu tenho uma quantidade de pesadelos absurda, saca? Porque eu tenho a tendência de dormir com calor e acordar com frio. Aí eu poderia interpretar isso de 1 milhão de formas. Só que como eu tenho pelo menos metade de um cérebro, né, logo cedo eu percebi que eu tinha pesadelos. Por quê? Porque meu corpo estava com frio e para que eu acordasse e buscasse uma coberta, ele me jogava no pesadelo. Ai meu Deus, então você era clarividente? Não, eu só era menos burro do que a maioria das pessoas. Mas alguns sonhos, eles realmente podem sim ser interpretados. E é onde entra o perigo das pessoas utilizarem dicionário de sonhos. Gente, dicionários de sonhos são totalmente baseados em crendice da galera. Então esses dicionários eles vão mudar de região para região, vão mudar de época para época, certo? De religião para religião. Então nunca, mas nunca interprete um sonho de alguém ou um sonho seu baseado num dicionário ou num site de interpretação de sonhos, certo? Isso pode sim ser lido de forma terapêutica, mas não faz o menor sentido. Se você realmente estiver tentando ter uma visão oracular, está tentando ver o futuro, ou ver o presente, ou ver o passado, ou ver uma mensagem que aquilo queira passar, você sim vai ter que ter um dom. E esse dom também vai ser, pode ser treinado utilizando isso. Porém, sonhos são coisas muito complicadas que nem todo mundo tem controle sobre eles. Então, se você, por exemplo,
não observar os seus sonhos durante um determinado período, você vai deixar muitos deles passar, e principalmente os mais importantes, porque as pessoas tendem a acordar e já esquecer os sonhos automaticamente. Eles duram no máximo estourando 1 minuto, 3 minutos na cabeça da pessoa, e logo depois o cérebro pega tudo aquilo que sonhou, apaga já para botar lembranças novas que vão ser feitas enquanto a pessoa está acordada. O cérebro ele não vê a necessidade de guardar lembranças de quando você estava dormindo. Por isso a gente sempre vai esquecer esse sonho. Então, muitos exercícios de sonhos, como por exemplo, ter o diário dos sonhos. O que é um diário dos sonhos? Hoje em dia é a melhor época para tu ter um diário dos sonhos. Antigamente você tinha que ter um caderninho. E aí quando você acordava, você ia lá e escrevia o que você lembrava de ter sonhado. Só que era tão assustador que enquanto você escrevia, você já ia esquecendo aquilo, certo? E aí com o tempo você ia pegando o jeito e ia fazendo isso de forma melhor. Hoje em dia a gente tem smartphone, a gente tem notebook, a gente tem Alexa, a gente tem um monte de coisa, inteligência artificial. Mano, tu acorda, pega o celular e já começa a gravar. E conta pro teu celular, faz dele teu amigo dos sonhos. Tá aí, ó. Tinha que ter um aplicativo pra isso, né? Teu amigo dos sonhos. Toda vez que tu abre lá o celular, acordou, tu já conta pra ele, olha, eu sonho com isso, 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 isso. Pronto. Porque em menos de 1 minuto, mano, tu falou tudo. Porque sonhos são detalhes, pequenos detalhes. Então, esse é um dos primeiros exercícios, né? É você começar a gravar os seus sonhos para então depois você ouvi-los e observá-los, principalmente fora do dia que você teve aquele sonho. Porque na hora ele pode lembrar alguma coisa, né? Por quê? Porque teve algo relacionado com um momento próximo. Então, eu sonhei com um porco. Por quê? Porque eu comi feijoada ontem. Mas às vezes não tem nada a ver, entendeu? Então tu vai lá interpretar aquilo 3 dias depois, aí você sonha que tava tomando conta de porcos numa fazenda com uma mina ruiva, que ficou viúva, e que vocês vão se apaixonar. E do caralho, mano, viu o futuro. E aí acaba o que acontece. E aí é que entra a segunda parte do exercício. Seria, além de você observar, né, gravar esses sonhos, depois você vê se alguma interpretação que você tirou deles realmente acontece. No início vai parecer coisa muito simples, tipo, eu sonhei que eu tava fraco, vou ficar doente. Ih, caramba, 4 dias depois você ficou doente. Você vai achar, mas isso era meio lógico. Só que é assim que funciona. Primeiro vão começar com coisas muito bobas e muito simples, e aí conforme você for trabalhando isso, os sonhos vão ficando mais complexos, as visões sobre o que eles significam vão ficando cada vez maiores e mais distantes, vamos colocar assim, tanto no passado quanto no futuro. Então, se você agora sonha uma coisa e 2 dias depois acontece e é meio bunda, depois de 1, 2, 3 meses fazendo isso, você vai ter um sonho que é muito complexo, muito detalhado e que vai dizer uma coisa que vai acontecer daqui 1 ano e meio, sacou? E é interessante também você gravar as interpretações. Então, nesse nosso aplicativo que nós vamos criar, já vamos ter que ter a opção de grave seus sonhos, depois interprete seus sonhos. O que seria interessante, você ouvir o teu sonho e logo depois você gravar o que vier na tua cabeça, saca? Então, tipo, sonhei com um porco, então eu acho que eu vou fazer tal coisa. E aí depois você analisar pra ver se você tá certo, porque muita pessoa tem isso de caramba, já passei por isso, que é o déjà vu, né? E por que ela se torna meio maluca? Porque se ela tivesse gravado aquilo lá no começo, ela poderia falar, viu galera, aqui ó, tem inclusive pessoas que fizeram isso, anotaram os sonhos que eles acreditaram ser sonhos proféticos, e aí depois, quando realmente aconteceu, ela vinha lá e mostrava ali ó, o papel com que ela gravou, que ela sonhou, escrito com a data certinho, e falava, viu gente, eu vi essa merda. Lá no grupo, no nosso grupo do WhatsApp, tem uma galerinha que tá tentando prever o futuro e tá todo mundo vendo merda. E é algo relacionado ao umbral. Mas isso daí fica de assunto para um próximo podcast. Porque também tem essa questão da clarividência. Para você visualizar outros planos e o que eles podem influenciar
futuro, vamos colocar assim, do nosso plano físico. Mas isso daí já é outro assunto e a gente já está passando do nosso tempo, já estamos batendo uns 15 minutos. Lembrando sempre que essa é a segunda parte de se você é ou não clarividente. Foram 2 exercíciozinhos que vocês podem testar. Não adianta botar um monte, eu sei que vocês não vão fazer todos. Esses 2 são bem simples, então só precisa de carta e só precisa de você se lembrar dos seus sonhos. E ainda, não sei se ainda essa semana, porque vamos ter um maldito carnaval do Rio de Janeiro. E eu não vou querer gravar com marchinha no fundo. Mas vamos fazer uma entrevista, gente. Uma pocket entrevista que eu chamo, com uma clarividente, certo? Que é a Soraya Maia. E é uma pocket entrevista por quê? Porque vão ser apenas 3 perguntinhas e o podcast em si vai durar no máximo de 15 a 20 minutos, certo? Até porque vocês sabem que entrevista realmente demora 1, 2, 3 horas. E eu tô querendo manter esse nosso formato curtinho. E obviamente, se vocês gostarem da entrevista dela, aí ela volta para responder mais 3, depois mais 3. E eu pretendo trazer várias pessoas de vários meios diferentes, né, da nossa área de magia / ocultismo. Inclusive eu já falei com o Ulisses, que é o nosso especialista em magia noquiana. Ele também já topou, ele também vai participar. Então já se preparem que isso vai virar um hábito. Eu pretendo fazer isso de pelo menos 1 ou 2 vezes ao mês, trazer uma pocket entrevista dessa, certo? Então, galera, por hoje é só, já vou terminando, né? Não esqueçam que nós temos o nosso Facebook, nós temos o nosso portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. Se você gostou, dá um like, dá um joinha, compartilha. Se você está ouvindo isso no YouTube, entra aí no nosso canal, sacou? A gente não dá muita atenção pro YouTube, mas para que o YouTube saiba que a gente está vivo, é bom que vocês dêem um like. E se gostou, se inscreve no canal. Se você gosta muito do nosso conteúdo, não esquece que a gente tem o nosso Apoia-se. Você pode começar com R$2, vai até R$20, certo? Esse dinheiro é utilizado no portal para que a gente possa continuar criando conteúdo. Lembrando que a gente tem uma equipe, a gente tem edição, a gente tem o portal que tem que ser mantido, certo? Tem o registro. Então, galera, quanto mais apoiadores nós tivermos, melhor vai ser o nosso conteúdo e a gente vai poder aumentar, inclusive, a nossa frequência, que atualmente é de terça a sexta. Quanto mais apoiadores nós tivermos, maior vai ser a quantidade de matérias. E lembrando que a gente vai trazer também algumas vantagens, porque agora nós temos a nossa loja, onde nós estamos vendendo camisetas e produtos relacionados ao ocultismo. Então basta entrar aqui no nosso link da loja ou no nosso Instagram, que você vai dar uma olhadinha lá e os apoiadores vão ter vantagens na loja. Mas isso daí a gente vai falar mais pra frente no podcast sobre as novidades, que não são poucas, que vão rolar nesses primeiros 6 meses desse ano. Então, galera, por hoje é só. Até a próxima. Fortuna.